A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Execute. Pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral. Compromisso com a qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Olá, começa mais um programa Master Imóveis ao vivo no seu canal 20 da NET. E se você preferir, pode assistir também na internet no www.tvmaster.tv. Hoje vamos falar sobre as mudanças da lei do inquilinato, uma lei que leva você a fazer como proprietário a sua locação do seu bem imóvel e você que tem a pretensão de locar, saber seus direitos, seus deveres. Eu trago aqui hoje a doutora Mônica Cristina, advogada especialista no direito imobiliário. Ela também é professora do IFPB e eu quero agradecê-la. Boa noite. E já vou fazendo uma pergunta muito interessante. Quais foram os ajustes que a gente pode pontuar aqui na lei do inquilinato e para que essa lei serve? Boa noite, Rômulo. Agradeço inicialmente o convite, fico bastante agradecida. E a lei de inquilinato, na verdade, ela veio para relacionar, na verdade, reger a relação entre locador e inquilino. E no ano de 2009 e 2012, ela sofreu uma alteração. Essa alteração ela veio, digamos, beneficiar o locador. Esse benefício foi bastante salutar, porque muitas vezes alguns imóveis ociosos não eram locados justamente por alguns receios. E aí a gente viu que a lei veio proteger. Inclusive, a lei ela se usou no que diz respeito à questão da garantia. Ela veio tratar também de forma bastante salutar acerca da multa rescisória, em relação também acerca da ação de despejo. Então, ela inovou, inclusive, com a questão da possibilidade do pedido liminar. Doutora Mônica, com todas essas introduções que a lei foi alterada, a gente fala assim, veio a realidade, né, do mercado imobiliário como está hoje. Os proprietários, no seu sentimento de advogada, de professora, eles se sentiam um pouco dono dos imóveis, porque às vezes o inquilino devia, a ação demorava, você para tirar o inquilino de dentro. Então, ele se sentia assim, que não compensava você botar no mercado esses imóveis? Sim, na verdade, havia até um certo desestímulo. Inclusive, até pouco tempo, se colocava o inquilino, inclusive, na situação de consumidor. E muitas vezes chegava até se equiparar o inquilino ao consumidor. Isso é uma realidade que a jurisprudência ela vem se modificando, e aí vem se observando o quê? Que, na verdade, o inquilino tem uma situação que é distinta de um consumidor, não se pode equiparar, e que o locador tem os seus direitos, inclusive como proprietário do imóvel ou não, e esses direitos devem ser resguardados. Agora, o locador, proprietário do imóvel, e o locatário são as figuras que fazem parte do contrato. Quais os cuidados que, antes de assinar o contrato, tanto um como o outro deve, pelo menos em tese, precaver? Essa é uma questão bastante interessante. Sempre quando eu falo para os meus alunos, na situação de administradores de imóveis, o que é que eu digo? Olha, quando vocês forem firmar um contrato, vocês devem observar a seguinte situação. Além daqueles documentos que são comumente, digamos assim, exigidos por parte do inquilino ou locatário, como queiram chamar, é importante se preocupar também com o patrimônio do inquilino. Por que isso?
Porque o que salda dívida hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro é justamente o patrimônio. Então, o inquilino pode ter, digamos, uma renda significativa, mas se ele não tiver patrimônio que venha a responder pelo débito, infelizmente vai ter uma certa dificuldade por parte do locador. Então, quando o locador ele tiver o interesse de colocar o seu imóvel à venda, é interessante que ele exija uma certidão imobiliária se existe em nome daquele inquilino algum imóvel. Se ele opta pela garantia que seja a fiança, então também é necessário fazer essa exigência em relação ao fiador. Agora, você disse algo muito interessante, fiador. Nós temos 4 garantias hoje, pelo menos é o que diz a lei: o fiador, seguro-fiança locatício, a questão da cessão fiduciária de títulos, né? E também temos a outra que é a caução, né? O fiador, que geralmente é a pessoa física, tem muitos problemas de você conseguir, porque a pessoa fica com medo. Olha, o contrato é 2 anos, vou lá. O fiador, nesse contrato, quando assina de fiador de 2 anos, por exemplo, ele vai poder sair desse contrato antes do prazo ou não pode? Como é que com a nova lei essas mudanças se procedem hoje, para quem está nos assistindo? Perfeito. Em relação ao fiador, também houveram algumas alterações. E o interessante é que, primeiro, a responsabilidade do fiador persiste até a devolução efetiva do imóvel. Isso está consolidado. Isso está consolidado, que era uma discussão, inclusive o STJ já, digamos assim, defendia essa bandeira e que agora está exposto em lei claramente. Então, se houver prorrogação de contrato, o fiador continua responsável. Todavia, o que é que facilita para o fiador? O fiador hoje ele pode se exonerar. Mesmo no prazo do contratual? Quando é que ele pode se exonerar? Uma vez findo o prazo, havendo a prorrogação, ele pode se exonerar fazendo uma notificação ao locador, dizendo que não tem mais a intenção de continuar garantindo aquele contrato por esse novo período que está sendo prorrogado. E outra situação também seria na situação em que há alteração do inquilino, e aí ele não teria mais obrigação, digamos assim, de garantir aquele novo inquilino. Entendi. Agora, qualquer pessoa pode ser fiadora? Tem algum critério? Tem que... primeiro, os cuidados, você diz que a pessoa tem que ter patrimônio, mas qualquer pessoa pode ser fiador, pessoa menor, viúvo, uma pessoa que tenha mais de 70 anos, ou a lei ou o Código Civil tem alguma proibição? Na verdade, para ser fiador, o que a lei se preocupa hoje é com a questão da idoneidade financeira. Se averigua a capacidade civil, mas a idoneidade financeira. Inclusive, isso é enfatizado com a nova alteração. Inclusive, quando nas locações não residenciais, quando vai se fazer a prorrogação e o fiador persiste, por exemplo, é interessante e é exigência da lei que se faça novamente uma busca acerca da idoneidade financeira daquele fiador. E aí, quando a gente fala em fiador e fala do que é que o locador deve ter cuidado ao assinar um contrato locatício, é que, se ele optou por essa garantia, então é interessante que ele veja a questão do benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Digamos, é um benefício que o fiador tem, que ele só vai pagar aquela dívida se for, digamos assim, frustradas todas as tentativas junto ao inquilino. Então, o que é que, digamos assim, eu aconselho para o locador? Que ele coloque uma cláusula onde o fiador ele renuncia esse benefício de ordem e que isso seja conversado com o fiador. Por quê? Porque caso o inquilino não pague, ele pode acionar de imediato, ou um ou outro, no caso de imediato, o fiador. Mas tinha uma polêmica, não sei se ainda existe, que essa cláusula dizendo que o próprio benefício de ordem vai ser renunciado pelo fiador, que era um direito indisponível, ou não, isso já está pacificado?
Não, na verdade, digamos assim, se as partes em comum acordo assim colocam no contrato, não haveria, digamos assim, nenhum problema. Agora, logicamente, se ele passa a ser um contrato de adesão, um contrato que é colocado de forma abusiva, que o fiador muitas vezes não tem nem conhecimento do que seja o benefício de ordem, aí, de fato, se ficar configurada essa abusividade, é um contrato que pode ser discutido. Agora, algo que se discute muito é a questão da cláusula penal. Na regra, hoje, no mercado imobiliário, se coloca o valor de 3 vezes o valor da locação se a pessoa desistir do contrato antes do prazo. Houve alguma mudança? Como é que está hoje com a mudança da legislação essa questão de se pagar a multa integral ou não se paga mais? Em relação à questão da multa rescisória, ou como a própria doutrina chama de multa compensatória, é bem interessante com a alteração da lei de 2012, mais precisamente o artigo 52A, ele fala sobre isso. E ele diz o seguinte, tanto o artigo 4º, que fala justamente da proporcionalidade, ou seja, se o inquilino ele não quer mais continuar com o contrato locatício, ele pode devolver o imóvel. Quando ele devolve o imóvel, ele deve pagar uma multa, e essa multa ela é proporcional. Essa multa ela deve estar devidamente pactuada no contrato, caso não esteja, seja aquela que o juiz determinar, certo? O artigo 52A, ele fala justamente sobre essa questão que se utiliza bastante, a questão dos 3 aluguéis. O que é que esse artigo diz? Que essa multa rescisória ou compensatória, ela não fica limitada a 3. Ela pode corresponder ao valor do contrato inteiro, a soma dos aluguéis do contrato inteiro. Então, vejam que ela, digamos, extrapola esse costume que nós temos. Por quê? Porque o próprio Código Civil já dizia, quando eu trato de multa compensatória, ela pode corresponder à totalidade das prestações. Então, se a pessoa tem um contrato de 2 anos, morou 1 ano, ela vai só pagar 50%, é isso que a senhora quer dizer? Exatamente. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas já quero deixar uma pergunta aqui. Os corretores de imóveis fazem a locação do imóvel. Na lei do inquilinato, a questão de quem paga os honorários por essa intermediação na assinatura do contrato de locação. Não respondo agora, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, não sai daí. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400.
Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com 0 de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Mont Tremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Mont Tremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral, 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta. Amanhã, sexta-feira santa, você se preparando aí para ir para a sua igreja, seu culto, almoçar com a família, fazer suas reflexões. Hoje aqui a gente está ao vivo conversando sobre um assunto extremamente importante. A mudança e as inovações da lei do inquilinato. Eu não podia deixar de trazer aqui uma advogada especialista, professora do IFPB, doutora Mônica Cristina, e eu deixei uma pergunta. Quando o corretor de imóveis, quando o seu autônomo que tem seu escritório, ou a empresa imobiliária, ela administra o imóvel, coloca propaganda e eu vou lá alugar. Aí eu tenho alguma despesa para pagar, ou as chamadas honorários, quem é que paga? É o locador ou a gente que é locatário que vai fazer a locação? Como é que funciona isso? Nesse caso, a responsabilidade pelos encargos, ela é do locador, certo? Além, inclusive, de forma expressa, ela fala que não cabe ao inquilino ou locatário ter essa despesa além do valor do aluguel pactuado. Agora, por exemplo, a obrigação por esse pagamento, eu sou proprietário, então está definido que eu tenho que pagar 50%, até um valor de um aluguel, vai depender do contrato que eu fizer com a imobiliária ou o corretor. Mas qual é a obrigação da imobiliária? Por exemplo, ela fazer a pesquisa, é só apresentar e fazer o contrato? Como é que você orienta, por exemplo, quem é proprietário hoje de imóvel para escolher uma boa imobiliária que trabalhe com isso? E qual a função, na sua visão de advogada, para que justifique esse pagamento desses honorários?
corretor, além de conquistar o inquilino, ele também tem que ter todo um cuidado em relação ao imóvel em si. Então, ele tem que ter um cuidado na questão do estado em que o imóvel se encontra e tem que ser bastante claro ao inquilino e ao locador acerca desse estado. Por quê? Pela questão até dos vícios ocultos que podem existir naquele imóvel. Então, por exemplo, temos um problema, a questão do abandono. Não é tão recorrente, mas existe. Inquilinos que abandonam o imóvel. Então, a administradora não é só fazer o contrato, não é só fazer aquilo ali e acabou. Ela tem realmente essa preocupação de administrar, de fiscalizar o imóvel. Doutora Mônica, eu até quero dizer uma coisa importante hoje. Muita gente procura imóvel para alocar e tem uma grande dificuldade de, por exemplo, de apresentar fiador. Então, muita gente perguntando aqui, passando e-mail agora nas nossas redes sociais, perguntando o seguinte: eu posso locar e deixar cheques predatados? Existe essa oportunidade? Se fizer isso, o dono do imóvel ou a imobiliária vai estar garantido ou só aquelas 4 garantias é que realmente está protegida por lei? Não, na verdade são 2 situações distintas. Por exemplo, eu como locatário, eu posso fazer o pagamento antecipado. Se eu faço o pagamento antecipado, eu não posso falar em garantia. Eu não posso, digamos, fazer essa acumulação. Mas, todavia, se eu opto por deixar cheques, por exemplo, não há nenhum impedimento. O que eu não posso fazer é caução mais fiança, que, infelizmente, é um costume de mercado, mas que não é possível. Não há essa possibilidade. Inclusive, a quantidade de julgados, de jurisprudência nesse sentido, onde, inclusive, é considerada nula a cláusula que assim trata de 2 modalidades de garantia, é bastante comum. A mudança que a gente tem hoje, ela é benéfica para quem trabalha no mercado imobiliário, como corretor de imóveis e a imobiliária? Entendo que sim, porque à medida em que protege o locador e lhe dá a possibilidade de realmente receber em dia, ou mesmo que não receba em dia, tenha facilidade judicial de despejar aquele inquilino, ou seja, se de alguma forma é benéfica para o locador, consequentemente é para a administradora. Agora, muita gente perguntando o seguinte, e eu quero até ampliar a pergunta dos telespectadores. Eu loquei um imóvel, sou casado, mas foi locado em meu nome. De repente eu faleço ou mesmo eu me divorcio e saio e deixo lá a minha cônjuge, que é minha ex-mulher. Pode ficar lá para assumir o contrato? Tem que rescindir, fazer um outro contrato? Como é que funciona nesses casos, que é um caso do dia a dia? Essa foi uma das alterações na lei. E, uma vez havendo separação de fato, separação judicial, ou, no caso, o divórcio, que é mais comum, há a permanência do cônjuge. E essa permanência ela é automática. O que ocorre nesse caso? Cabe uma notificação ao fiador para que justamente ele diga se continua ou não garantindo aquela relação locatícia. Entendi. Para finalizar, a ação propícia para quem não cumpre o contrato é a de despejo. E a novidade dessa liminar para tirar de imediato, quando é que ela acontece e se realmente é funcional? Porque a gente sabe que às vezes está na lei e na prática... Olha só, a minha experiência, graças a Deus, eu tive felicidade. Ou seja, você ingressa com uma ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo, que antes não havia essa previsão na lei. Hoje há a possibilidade do pedido liminar. Realmente acontece, o inquilino ele é despejado com um prazo de 15 dias, mas, logicamente, há a possibilidade dele purgar a mora, ou seja, dele se tornar adimplente. Mas, além disso, existem outras possibilidades de que a liminar seja também utilizada. Como, por exemplo, eu tenho uma locação não residencial que ficou por tempo indeterminado. Notifiquei o inquilino para que ele saia em 30 dias. Ele não saiu, entra com ação de despejo. E realmente é bem eficaz. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua presença. Quero deixar a senhora com o microfone para suas despedidas e vou lhe trazer em outras oportunidades. Rômulo, eu que agradeço.
Realmente é um prazer estar aqui e assim, me coloco à disposição em outras situações e realmente a questão da locação de imóvel é uma realidade que muitos locadores hoje ficam fazendo alguns questionamentos, assim como os locatários, e de fato a lei está aí para beneficiar os locadores, mas sempre naquele equilíbrio. Muito bem. Não saia daí, fique agora com o Master Imóveis Shopping e você vai ver muitas novidades do mercado imobiliário, claro, das melhores construtoras, imobiliárias e corretores de imóveis. Muito obrigado pela audiência, tenha uma Páscoa com a família, com Deus no coração, Ele sempre à frente no seu comando da vida de todos que nos assistem e do Brasil. E quero dizer que sempre eu digo aqui, juntos somos muito mais fortes.